Olá, gente boa. Eu sou o professor Antônio Marcos e hoje a gente vai aqui no nosso App Física trabalhar uma questão de alta perceptividade. Vamos lá, vamos trabalhar essa questão aqui para a gente não vacilar em provas de vestibular. Olha só, é uma questão sobre circuito, gente boa. Então, o que a gente precisa fazer antes de sair resolvendo a questão? Analisar o circuito elétrico, como ele está posicionado, mediante a pergunta. Então, para isso, a gente tem que ir lá no texto. Ele diz assim: o diagrama abaixo representa uma associação de resistores submetida a uma tensão de 90 volts. Determine em watts a potência dissipada por efeito Joule no resistor R. Bom, vamos lá. Olha só, gente, nós temos algumas condições aqui que não devemos deixar de lado. A primeira delas é, ele quer a potência dissipada por efeito Joule no resistor R. Ele pediu potência. E nesse resistor especificamente. Né? Ah, então, Marcos, eu preciso achar o resistor. Não necessariamente. Vamos lembrar que potência é a relação entre a DDP e a corrente. O que a gente precisa observar é, eu tenho 90 volts de DDP total, tá? Esse 10, ele está associado em série com esse conjunto de resistores. É verdade. Então, o 10 está em série com o equivalente disso tudo. Certo, Marcos, mas isso me ajuda em quê? Seguinte, se é série, 10 com esse conjunto, em série a DDP é a soma. Então, eu não sei quanto é a DDP aqui, mas eu posso achar a DDP aqui, ó, desse conjunto. Chamar de U'. A tensão do conjunto, a DDP do conjunto, é 90 volts. Bom, tem como achar a DDP aqui? Bom, 30 ohms, 15 ohms e R são resistores associados em paralelo. Nós sabemos que em paralelo a DDP é sempre a mesma. Ou seja, a DDP para um é a mesma DDP para todos. Então, eu posso pegar aqui, ó, esse elemento central de 15 ohms, que está passando uma corrente de 2 amperes, e fazer, ó, U é igual a RI, a DDP, resistência vale 15, a corrente vale 2, a DDP vale 30 volts. Opa! Se são 30 volts para 15 ohms, são 30 volts para 30 ohms, são 30 volts para R, porque o conjunto está em paralelo e em paralelo a DDP é a mesma. Poxa, então vamos pensar. Se o total do sistema é 90 e essa fração do circuito é 30, aqui em 10 vale 60, porque 60 da DDP de 10 com 30 da DDP desse conjunto dá um total de 90. Ora, se em 10 ohms eu tenho uma DDP de 60 volts, dá até para descobrir qual é o valor da corrente que passa em 10. Então, vamos lá. A corrente que passa em 10, inclusive, é a corrente total do circuito, né? Quando ela chega nesse ponto aqui, ó, ela vai sofrer uma subdivisão. Né? Então, o que acontece? Eu vou até tirar aqui do meio, botar aqui, ó, pronto, 2 amperes no meio. Então, eu preciso descobrir a corrente total, porque naturalmente descobrirei as parciais do circuito. Ora, como é que eu vou achar a corrente aqui em 10 ohms? Eu sei que I é igual a U sobre R, a DDP para 10 ohms é de 60, a resistência vale 10, e isso vai me fornecer 6 amperes. Então, esse valor de corrente aqui, 6 amperes. 6 amperes passam em 10 ohms. Quando chega nesse ponto, subdivide. O do meio passam 2. Agora, e lá em cima? Olha, gente, 30 ohms com 15 ohms estão em paralelo. E aí tem um detalhe interessante. Em paralelo, o DDP é a mesma. O que significa isso, Marcos? Que a resistência e a corrente são inversamente proporcionais. Onde a resistência for maior, a corrente tende a ser menor. Onde a resistência for menor, a corrente tende a ser maior. Poxa, se em 15 ohms passam 2 amperes, em 30 ohms, quanto vai passar? Ora, de 15 para 30, eu dobrei a resistência. Se eu dobro a resistência, a corrente fica pela metade. Então, ficaria 1 ampere.
Metade de 2, 1 ampere. Pô, Marcos, eu posso fazer assim sempre? Sempre. Sempre que está em paralelo, você pode usar essa relação, porque ela é muito importante. Eu vou até deixar em destaque aqui, ó. Se você tem um paralelo, uma associação em paralelo, R é U sobre I. Como a DDP em paralelo é a mesma, ela é constante. Significa que a resistência e a corrente são inversamente proporcionais. Eu dobrei a resistência de 15 para 30, a corrente cai pela metade. Onde passam 2 amperes, passa a fluir apenas 1 ampere. Aí você pensa, peraí, lá na pontinha de entrada estão entrando 6 amperes que passam em 10. 1 ampere está passando pela parte de cima, 2 amperes está passando pelo meio, o restante vai passar na parte de baixo. Então, quanto passará aqui embaixo? 3 amperes. Por quê? Porque 3 amperes mais 2 amperes mais 1 ampere dá o total de 6, que é justamente a corrente que está entrando nesse conjunto. Caramba! Mas o que ele está me pedindo, Marcos, é a potência em R. Mas você já tem a condição de fazer isso? Potência é igual. Qual é a DDP referente a R? 30 volts. Qual é a corrente que passa em R? 3 amperes. Então, a potência, 30 vezes 3, 90 watts, ou watts, você que sabe. Então, poxa, até que foi tranquilo. Sim, mas observe que aparentemente tranquilo tem 3 pontos. Primeiro, olhar a DDP geral e as DDPs parciais. Segundo, diferenciar propriedades de série e paralelo. Terceiro, eu achei a potência sem precisar fazer a resistência do sistema. Ok? Eu espero ter ajudado, gente. Um grande abraço. Mas essa app questão para vocês. E espero que vocês continuem seguindo a gente aqui no canal para a gente trazer mais novidades. Um grande abraço, gente boa. Tudo de bom e até a próxima.